Oi, todo mundo, bem-vindos ao meu canal. E hoje nós temos a resenha de Palácio da Meia-Noite. Gente, a cada livro o Carlinhos, pros íntimos, Carlos Ruiz Zafón se supera da editora Suma de Letras, essa edição. Bom, vamos falar sobre o Palácio da Meia-Noite. O Palácio da Meia-Noite começa assim, eu diria um pouco confuso. Eu, pelo menos, fiquei um pouco assim, hã? Não cheguei a reler, mas achei meio confuso. Mas começa com a história de um senhor chamado Peck que tá fugindo de três homens muito perigosos. O líder deles é o Jawahal. Não sei se eu tô falando certo, me perdoe. Não, vamos começar. Esse livro se passa na cidade de Calcutá, no período de 1916, e começa já numa perseguição, retratando os lugares onde tá se passando, como tá o ambiente, como tá a temperatura, se tá chovendo, se não tá, se tá sol, se não tá, aquela coisa toda, aquele mistério todo. Já pra dizer, apesar de ser considerado uma trilogia de Névoa, são livros independentes, então você não precisa ler precisamente na ordem. Essa é a segunda ordem de publicação do livro do Carlos Ruiz Zafón. Me perdoe o ventilador, mas Rio de Janeiro, calor, né? Vocês entendem, né, gente? Então, aí começa a perseguição, um homem com 2 bebês numa chuva torrencial acontecendo e homens absurdamente perigosos perseguindo-os. Até que esse senhor Peck, ele é um agente que a gente vai descobrir um pouco mais tarde, tá tentando salvar essas crianças que estão sendo ameaçadas de morte por esses homens perigosos. Eles então entram numa odisseia até encontrar o endereço da avó dessas crianças, o Sr. Peck. Então, depois de muito cuidado, muita cautela, ele consegue finalmente entregar as crianças para os avós, que se chamam Ben e Shiri. Acho que é Shiri que fala indiano, mas eu não tenho certeza, me desculpem. Para a avó. E ele sai dali para despistar esses caras. E ele acaba se encontrando com esses caras e não acontece uma coisa muito legal, que vocês já podem imaginar, mas enfim. Essa senhora imediatamente, com a chuva torrencial, as crianças estão muito molhadas, ela troca todas as crianças para mantê-las aquecidas, apaga todas as luzes que tem em casa e começa a escrever uma carta que ela relê trocentas vezes para poder passar para um amigo do ex-falecido esposo dela, que é diretor de um orfanato. Então ela com essa carta, essa carta é muito vívida, muito misteriosa e angustiante ao mesmo tempo. Ela entrega imediatamente a carta e deixa a criança e pede para ter toda a cautela e sigilo sobre a inserção dessa criança nessa instituição, que existem pessoas perigosas atrás dessa criança, que corre risco de morte, e para ele dar uma proteção a mais, vamos dizer assim. E ela pega a menina para criar e deixa o irmão. Ela tem um medalhão que se parte ao meio
que tem um sol e tem uma lua. E eles fecham direitinho. Com o menino deixa o medalhão do sol e a menina com a lua. Nisso se passam, dá um salto, né, de 16 anos, nós vamos para 1932, onde os meninos eles têm um clube show bar center clube. Gente, agora eu me perdi. Eles têm um grupo onde eles se reúnem, eles no horário de recolher, eles aguardam um pouco, despistam ali as pessoas do internato e se encontram num mausoléu, num prédio abandonado, ao qual eles apelidam de Palácio da Meia-Noite. Nesse Palácio da Meia-Noite, por que meia-noite? Porque precisamente à meia-noite esses 7 jovens eles se encontram para contar histórias sobre terror, mistério e tudo isso. Cada um tem suas ambições, seus sonhos, suas metas, suas angústias, suas preocupações, seus projetos, e tudo isso é dialogado nesse ambiente que eles têm um pouco mais de liberdade fora da instituição, porque eles já não se entretêm, por ter 16 anos, com as atividades que eles conviviam a vida inteira no internato. E tem um porém: este internato, ele antigamente, eu não sei se hoje é assim na Índia, mas pelo entender do livro, dá-se a entender que aos 16 anos os internos devem ser deixados à margem da sociedade, porque eles já detêm uma idade significantemente adulta para se tornarem independentes e não depender mais do Estado ou de algum aparato. E eles fazem uma celebração de despedida, de aniversariantes e de despedida ao mesmo tempo. Nessa noite também chove bastante. Minto, vou voltar um pouquinho. Logo que o Ben é internado nesse orfanato, o Jawahar, que é o líder sombrio desses perseguidores, ele vai ao internato dissimuladamente, questionando sobre um suposto menino, com toda uma falácia de que os pais trabalhariam, ou a mãe trabalhasse na empresa dele, e ele era um homem de muitas posses, abastado, como ele mesmo se auto-intitula. E ele está muito consternado, muito preocupado, só que não, com esse menino. E ele pergunta se chegou algum menino, porque ele diz querer cuidar dessa criança. No entanto, nós sabemos exatamente o que ele pretende fazer, não só com o Ben, mas com a irmã dele. Passando esse tempo, voltando para a festa, chega uma senhora, Ariane Bossé, que é a avó, com uma menina. E o Ben e a avó diz para a menina ficar sentada lá em frente à porta do diretor, que ele, muito triste, não queria descer para a cerimônia, porque ele sempre lidou muito bem com diversas matérias, com ensinamentos em criar, em construir uma moralidade para os seus internos. Contudo, ele não ainda, depois de tantos anos, de 20 anos de direção desse internato, ele ainda não consegue, como eu vou dizer,
lidar com essa questão de despedida desses internos. Ele mesmo indica que esses internos são como livros para ele, onde ele começa a escrever as primeiras páginas e todas as outras são em branco, porque a partir dali ele não tem mais controle. E ele é um pai para todo mundo ali. Aí essa senhora chega, Ariane Bosset, e insiste em falar com o diretor. O diretor se questiona por que teria uma senhora tarde da noite com uma menina elegante junto a si, querendo obstinadamente falar com ele, e as pessoas dizendo que ele não estava, os enfermeiros, os atendentes dizendo que ele não estava, ou que estava ocupado, ou que estava vendo uma festa, que ele não poderia dar atenção, que não sei o que, e ela insiste. E nisso ela chega no internato, conversa com o Sr. Carter, que é o diretor, consegue conversar com o Sr. Carter e deixa a Shirley, chamar de Shirley, no banco esperando. E começa a lembrá-lo a respeito da história da carta, com requintes de detalhes do real motivo pelo qual ela veio a internar o neto ali. E ele fica meio reticente, meio duvidoso, questionando, não acreditando no que ela falou. Mas ele se recorda perfeitamente do Jawahar, que esteve lá, uma pessoa realmente sombria, e resolvem deixar que o Ben seguisse a vida bem longe dali, porque ela viajava todo o país em diversos momentos da vida para despistar esses homens perseguidores, para proteger a neta. E agora, com mais idade ainda, ela chegou a se hospedar na casa de alguns parentes para tentar despistar, e ela recebeu uma carta em branco e sem letras escritas, mas com uma simbologia que ela se atentou. E o Jawahar tinha prometido ao Sr. Carter que quando fizesse 16 anos ele iria visitar a instituição novamente para ver os futuros desinternados, rapazes desinternados. E nossa, gente, muito bom. Ai, gente, que livro bom, que livro bom. Recomendo bastante. Não vou falar mais que isso, porque vai dar spoiler. Como eu disse, apesar de ser a trilogia das névoas, você pode ler o livro independentemente de ordem, ok? Você pode começar, eu tô lendo por ordem de publicação, que eu vi até no canal da Duda, que eu vou deixar aqui embaixo. E, gente, eu tô apaixonada e ao mesmo tempo muito triste porque ele não tá mais com a gente, o Carlos Ruiz Zafón. Que mente incrível, que entrelace, que riqueza de escrita. A leitura é muito fluida, muito fluida. E para aproveitar o restantezinho do vídeo, tinham mais alguns livros que eu tinha comprado, que falta um ainda, mas aí no próximo livro que eu der a resenha, eu mostro pra vocês. Da Black Friday, porque não tinha chegado. Eu vou mostrar só 2 livros aqui pra vocês agora. Sim, finalmente chegou A Queda de Númenor. Alguém ansiosa? Aquela pilha de meta de TBA vai ter que aumentar. É da HarperCollins Brasil, capa dura.
favor, né? Tolkien. E o outro livro é o livro do meu autor favorito. Infelizmente eu não tenho todos, porque ele escreve pra caramba. Mas a gente tenta, né? Aos pouquinhos a gente tenta. Que é o Palácio de Inverno, do John Boyne, que é o mesmo autor de O Menino no Pijama Listrado, da Companhia das Letras, que é esse aqui. Eu vou ler a sinopse para vocês. Na primeira vez em que alterou o curso da história, em 1915, o então jovem camponês russo Georgy Jacquemenev conseguiu impedir um atentado à vida do grão-duque Nikolaevich, irmão do czar. Esse involuntário ato de bravura acaba por assegurar a George um lugar de honra na corte de Nicolau II, que o nomeia guarda-costas pessoal de seu filho, o também adolescente Alexei Romanov. Alexei, se vocês não lembram, era um menino que ele tinha um problema de saúde muito grave. Leiam os Romanov, por favor. Muito grave, que ele não podia se cortar em hipótese alguma, porque ele não parava de sangrar, o sangue não coagulava facilmente. E infelizmente teve um fim trágico, como toda a sua família, como todos eu imagino que saibam. Em 1981, agora cidadão britânico, funcionário aposentado da Biblioteca do Museu Britânico, o octogenário Jacquemenev, enquanto vela pela saúde da esposa Zoya, que vive os últimos estágios de um câncer devastador, deixa a memória flutuar, recordando aleatoriamente os fatos de sua vida, grande parte deles ligados diretamente a eventos históricos que transformaram o século XX. Rasputin, Winston Churchill, um amigo de Charles Chaplin, o último czar russo e outros personagens históricos de vulto misturam-se às pessoas comuns do imaginário de Jacquemenev. À medida em que sua memória vai aproximando os dois momentos mais importantes de sua trajetória, aquele que conquistou o amor de sua vida e aquele que está prestes a perdê-lo de forma definitiva. Boyne escreve com maestria. O livro é especialmente bem sucedido em seu retrato de opulência indecente da corte dos Romanov no período imediatamente anterior à Revolução, The Independent. Um romance histórico eletrizante, impossível de largar, segundo The Times. Tradução de Denise Boltman. Ele é grossinho, mas a escrita do John Boyne costuma ser muito fluida, e eu queria ler esse livro aqui depois que eu tivesse lido. Sim, minha mãe está cagada. Gente, o que vocês preferem? Uma promoção de livro ou fazer a unha? Meu manicure, não fique chateada comigo. Deixa quieto. Então, eu queria ler esse livro depois que eu tivesse lido os Romanov. Eu já li os Romanov, já li o livro do Rasputin, que também é muito bom, só que eu li em e-book. E nossa, super recomendo. Gente, obrigada pela atenção. O vídeo já tá até enorme. Muito obrigada pela atenção. Não deixe de dar o seu joinha, se inscrever, ativar as notificações, comentar e compartilhar. Se vocês tiverem algum outro livro que possam me recomendar no estilo de Zafon, de John Boyne, por favor, deixa aqui embaixo, tá bom? Beijão. Fui!